Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, estou aqui com o manual da Consul para atender esse equipamento aqui, ó, Split High Wall Inverter. Então nesse manual vem trazendo todos os códigos de erro para atender esse modelo. Entretanto, pessoal, quando o equipamento apresenta um erro, ele fica parado e não aparece esse código aqui, ó, que é, por exemplo, aqui nesse caso é o 1, é o 2, né, e tem vários outros códigos, né? Então o número do código de erro não aparece no visor logo de cara. Você precisa fazer um procedimento antes. Então aqui diz assim, ó, pressione 4 vezes o botão sono do controle remoto e os seguintes códigos de erro aparecerão no display. Então vamos ver um exemplo na prática. Aqui nós temos um equipamento que apresentou um erro, o equipamento parou de funcionar e ficou estático nessa temperatura que está no visor. Porém, o equipamento não está funcionando. Então, para saber qual é o erro que esse equipamento está apresentando, então o que nós temos que fazer? Pegar o controle remoto, posicioná-lo, apertar 4 vezes o botão sono e aguardar um instante que o equipamento vai fazer a leitura e aí ele vai apresentar o erro. Nesse caso aqui é o código de erro 36, tá? Que significa que é falha de comunicação entre a condensadora e a evaporadora. Tá, pessoal? Então praticamente é assim que você descobre o código de erro dos equipamentos da Consul para esse modelo Split High Wall Inverter. Para o erro de hoje, pessoal, vamos falar sobre o erro número 7, que diz falha de comunicação entre unidade interna e externa. Ou seja, está tendo uma falha de comunicação entre a evaporadora, que é a unidade interna, e a condensadora, que é a unidade externa. E aqui fala assim, ó, verifique o plug e desplugue os fios que conectam a unidade interna e a unidade externa. Então manda verificar os fios e os plugs. Manda verificar também os fios se não estão nas posições invertidas. Está falando também para você fazer teste de continuidade nos fios, né? Esse fio que é o fio PP que conecta as duas unidades. Também está falando para você usar o multímetro para inspecionar as tensões que entre o fio vermelho e o fio azul para verificar se está tendo tensões entre 10 e 20 volts. E está falando que se não tiver essas tensões, então não está tendo comunicação, então está sugerindo aqui, ó, então troque a placa da unidade interna. Então, vamos falar melhor um pouco sobre esse erro aqui. Pessoal, só lembrando que nesse modelo de equipamento você pode ter o código 7, mas também você pode ter o código 36. Por quê? Porque ele também dá a mesma informação, ó, falha de comunicação entre a unidade interna e externa. E se a gente ler aqui, ó, praticamente são as mesmas informações que está lá no código 7. Ó. Tanto é que está mandando medir aqui as tensões de 10 e 20 volts. E aqui no código 7 também, ó, de 10 a 20 volts. Tá? Então, praticamente nesse manual, ele está dizendo que tanto a falha número 7 como o código de erro número 36, os dois códigos de erro pode ser relacionado à falha de comunicação entre a unidade interna e externa, que é a condensadora e a evaporadora, beleza? Bom, pessoal, então vamos analisar com calma aqui, ó. Vamos verificar o número 1. Plugue e desplugue os fios que conectam a unidade interna e externa, para verificar o status da conexão. Então ele está mandando você verificar, pessoal, os plugs, ou seja, os bornes. Ou seja, analisar toda essa parte da fiação, se está tudo conectado, se não tem nada oxidado, se eles não estão soltos, se não estão rompidos. Então dá uma verificada em toda a parte da fiação que interliga tanto a evaporadora como a condensadora. Então verifica os bornes, os plugs e a fiação como um todo, vê se está tudo ok essa parte aí. No número 2, ele manda a gente verificar se os fios não estão invertidos. É assim, pessoal, se o técnico ele já vai instalar o ar-condicionado, esse erro vai ser na hora da instalação, porque se ele inverter já vai dar o erro de cara e não vai funcionar. Então, se você já tem um ar-condicionado que já estava funcionando e apresentou esse erro, então provavelmente você não precisa considerar esse item 2. Por quê? Porque posições invertidas é na hora da instalação. Quando já está funcionando, já está na posição correta. Então, não tem sentido. O fio não vai se inverter sozinho, né? Então, esse item 2 descarta se você já tiver com o equipamento funcionando e ele deu esse erro, tá? Aí você já pula direto para o 3. Faça testes de continuidade dos fios. Então, ou seja, você verificou os plugs, verificou tudo. Tá tudo ok. Agora você precisa saber se não tem nenhum problema nesses fios. Para isso, faz um teste de continuidade, tá?
Então, existe na internet vários vídeos como você faz esse teste, tá? Usando um multímetro, tá ok? Mas, para garantir, o que você faz? Se você não puder fazer o teste, passa um fio, né, por fora, um fio PP por fora, e interliga as duas unidades para ver como se fosse uma extensão, né? Pega um fio por fora, interliga essas unidades, tanto da evaporadora como da condensadora, e verifica se ocorre a comunicação entre as duas unidades. Tá? Se funcionar, então realmente houve um rompimento nesse fio original que estava lá, aí você só trocar o fio mesmo e está tudo certo. Tá bom? Se você não deve fazer o teste de continuidade, passa um fio por fora e faça o teste. Porque às vezes acontece desse fio estar de difícil acesso e não dá para você fazer o teste de continuidade, então você vai lá e passa um fio por fora e já testa. Se funcionar, resolveu o problema. Tá? É só trocar esse fio aí, que é o fio PP, que é esse fio preto aí. Tem 3 vias, né? Um fio encapsulado que tem 3 cabos. Então você troca esse fio aí, é para resolver, beleza? Agora, se estiver tudo ok, ele está mandando você verificar as tensões que está saindo da placa da evaporadora para a condensadora. Então, para isso, ele quer que você interliga a placa e aí, na saída da placa, você vai pegar os fios, né? E vai ver se está tendo as tensões de 10 a 20 volts. Então, ele está mandando você verificar o fio vermelho e o fio azul. O fio azul está dizendo que é o fio do sinal. Tá? Então você interliga aí o sinal e interliga com o fio vermelho. Se o seu equipamento for outro modelo ou um modelo similar, talvez essas cores vão alterar. Mas só lembrando que você tem que pegar o fio do sinal e um outro fio que pode ser o N ou a fase, para você conseguir medir essas tensões aí, tá bom? Então, esse vídeo aqui é só ilustrativo, é só para você ter uma ideia, tá? Mas você tem que seguir isso daqui, ó, o fio vermelho e o fio azul. Se você não tiver essas cores, considere então o fio N ou o fio fase e o fio do sinal, que é o fio S. Então você tem que medir nesses dois fios aí para ver se você vai ter os 10 e 20 volts. Na hora que você interligar o multímetro e ver se está tendo um sinal, o que vai acontecer? Você vai ter uma oscilação nessa faixa de voltagem entre 10 e 20 volts. Se você tiver essa oscilação, significa que está tendo sinal da evaporadora para a condensadora. Agora o que você vai fazer? Se lá na placa da condensadora não está chegando esse sinal, ou está chegando e não está tendo resposta, então é a placa da condensadora. Agora, se não está chegando, então provavelmente é o fio que está com algum problema, igual a gente já falou nos itens anteriores. Tá saindo o sinal, mas não está chegando, então precisa ver o cabeamento aí para garantir que esse sinal chegue lá. Tá? Mas se chegou e não está tendo resposta, então a placa da condensadora deu problema. Por outro lado, se você não ter sinal aí na saída da evaporadora, então a sua placa da evaporadora da unidade interna que deu problema. Aí é só mesmo fazendo a troca da placa. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e eu espero você para os próximos vídeos aí. Até mais!